Graça e paz, irmãos. Estamos mais uma vez aqui reunidos em nome de Jesus para continuar o estudo sobre a leitura do capítulo 11 do livro de Marcos. Nós pedimos ao Pai que nos ajude a compreender a tua mensagem, a tua paz, a tua mensagem para os seus eleitos, para os seus escolhidos, para o povo de Deus. Amados irmãos, a palavra do Senhor diz assim, a entrada triunfante de Jesus. Quando estavam se aproximando de Jerusalém, chegando a Betfagé e Betânia, perto do monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos seus discípulos e lhes recomendou: Ide ao povoado que está logo adiante de vós, e, assim que entrardes, achareis um jumentinho amarrado, sobre o qual ninguém ainda montou. Soltai-o e trazei-o aqui. Se alguém vos inquirir, por que fazeis isso? Replicai: o Senhor precisa dele e sem demora o enviará de volta para aqui. Eles partiram e logo encontraram um jumentinho na rua, amarrado a um portão, e o desprenderam. E alguns dos que ali estavam censuraram-lhes: Que fazeis soltando o jumentinho? Eles, todavia, justificaram-se conforme Jesus os orientara, diante do que lhes permitiram seguir. E assim trouxeram o jumentinho até onde estava Jesus. Selaram-no com o seu manto e Jesus o montou. Então muitas pessoas estendiam seus mantos pelo caminho, outros espalhavam ramos que tinham cortado nos campos. Tanto os que caminhavam adiante dele, como os que seguiam após, proclamavam: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito seja o reino vindouro de nosso pai Davi. Hosana nos mais elevados céus. Então, Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo. Observou tudo à sua volta. Como já era tarde, partiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, enquanto estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome e, avistando ao longe uma figueira com folhas, foi verificar se encontraria nela algum fruto. Chegando perto dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era a época de figos. Então a repreendeu: nunca mais, em tempo algum, coma alguém fruto de ti. E os discípulos escutaram quando proferiu isso. Assim que chegou a Jerusalém, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que ali estavam apenas comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que comercializavam pombas. Também não permitia que ninguém transportasse mercadoria pelo templo. E os admoestava, exclamando: Não está escrito? A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, por todos os povos. Vós, contudo, a tendes transformados em covil de ladrões. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei escutaram essas críticas e começaram a tramar um meio para assassiná-lo, pois o temiam. Haja visto que todo o povo estava maravilhado com o seu saber e ministração. E ao pôr do sol, eles saíram da cidade. E, caminhando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde as raízes. Pedro, recordando-se do ocorrido, informou a Jesus: Rabi, eis que a figueira que amaldiçoaste secou.
Observou-lhe Jesus: tende fé em Deus, e com toda certeza eu vos asseguro que se qualquer pessoa ordenando a este monte, levanta-te, lança-te no mar, e não houver dúvida em seu coração, mas crer que se realizará o que pede, assim lhe será feito. Portanto vos afirmo, tudo quanto em oração pedirdes, tendes fé que já o recebestes, e assim vos sucederá. Mas quando estiverdes orando, se tiverdes algum ressentimento contra alguma pessoa, perdoai-a, porque igualmente vosso Pai Celestial vos perdoe em vossas ofensas. Entretanto, se não perdoardes, vosso Pai que estás nos céus também não vos perdoará os vossos pecados. Mais tarde chegaram outra vez a Jerusalém, e Jesus, a caminhar pelo templo, foi abordado pelos chefes dos sacerdotes e mestres da lei e os líderes religiosos, que lhe questionaram: com que autoridade ages como vens agindo? Ou quem te outorgou tal autoridade para fazer o que fazes? Jesus lhe replicou: eu também vos proporei uma questão. Respondei-me, e eu vos revelarei com que autoridade tenho ministrado. O batismo de João provinha do céu ou dos seres humanos? Respondei-me, pois. E aconteceu que eles passaram a discutir entre si. Se afirmarmos do céu, ele nos indagará: então, por qual razão não acreditastes nele? Se, por outro lado, declararmos dos seres humanos, neste caso temiam as multidões, pois todos realmente consideravam João um profeta. Finalmente declararam a Jesus: não sabemos. E Jesus, por sua vez, concluiu-lhes: ora, nem eu, tampouco vos revelarei com que autoridade estou realizando essas obras. Palavras do Senhor. Amados irmãos, nós chegamos aqui ao capítulo 11 do livro de Marcos, que ele começa a retratar a situação, ele começa a retratar a questão sobre o qual a chegada de Jesus a Jerusalém no domingo de Ramos, onde as pessoas colocavam suas mantas e gritavam Hosana, e Jesus entra de maneira triunfante na cidade. Depois Jesus vai falar do poder da oração, da fé, quando ele amaldiçoa a figueira. E Jesus vai terminar o capítulo 11 falando sobre a autoridade, sobre a casa de oração. A casa de Deus é uma casa de oração e que eles tinham feito elas de covil de ladrões e expulsou os vendedores e tudo mais. Então, Jesus, nesse capítulo, Marcos coloca todas essas narrativas para que nós possamos lembrar de tudo que Jesus fez, de todos os ensinamentos e a autoridade que Jesus tinha. Essa é a mensagem que Marcos quer nos mostrar, que Marcos quer trazer à luz dos nossos olhos. Amados irmãos, vamos ouvir com clareza a palavra do Senhor, a leitura e a meditação na palavra do Pai. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, te pedimos, ó Pai, que tenha misericórdia dos teus filhos, que tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados, nos conduza, Senhor, à vida eterna, e que os nossos olhos sejam abertos pela tua bondade, e que seu Santo Espírito seja o nosso condutor. Entregamos em tuas mãos as famílias cristãs espalhadas por todo o mundo, entregamos nas tuas mãos as pessoas que levam a tua palavra a todo mundo. Senhor, não se aparte de nós, que a tua mensagem chega aos confins da terra.
Pai, te damos graças e te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Caros irmãos, não se esqueça, se inscreva no canal, compartilha, clica no sininho para que você seja notificado de todos os vídeos que vão sendo postados. Que a paz e o amor de Cristo seja com cada um de vós, hoje e todo sempre. Amém.